Vamos visualizar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela taxas de depreciação. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.patrimônio.cliente eu tenho aqui a classe taxa depreciação grid. Tá? Então aqui nós temos a tela que nós já visualizamos lá no vídeo com o tour da aplicação. Tá? Os dados que são visualizados nessa tela são dados somente para consulta. Ok? Eu vou abrir aqui o SQLog, onde nós iremos visualizar os dados que são mostrados nessa tela. Tá? Então aqui eu tenho um banco de dados patrimônio. Aqui eu tenho as tabelas do módulo patrimônio. Tá? Lembrando que as tabelas do módulo patrimônio, elas começam aqui com Patrim. Tá? Então fica mais fácil aqui de você localizar as tabelas do módulo patrimônio. Ok? Então aqui nós temos a tabela Patrim, taxa depreciação. Ok? Essa é uma das tabelas que contém dados pré-existentes. Tá? Então esses dados aqui, eles já são populados antes de colocar o sistema em produção. Tá? Então quando o sistema estiver em produção, você já vai ter que popular esses dados no banco de dados lá do seu cliente. Ok? Bom, então aqui nós temos alguns dados já cadastrados, tá, nessa tabela. Lembrando que esses dados eles foram retirados lá daquele arquivo depreciação.sql, disponível lá na pasta documentação DER, ok? Pode ser que os dados desse arquivo não estejam completos, ok? Nós estamos aqui utilizando apenas para teste, então deve ser analisado os dados dessa tabela para verificar se os mesmos estão corretos. Ok? Então aqui nós temos uma grid. Nessa grid serão mostrados os dados aqui da tabela Patrim taxa de depreciação, onde nós mostraremos o NCM, o bem, a vida e a taxa. Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.patrimônio.java.patrim taxa depreciação VO. Ok? Nós temos aqui alguns botões vinculados a essa grid. No caso, um Reload Button e uma barra de navegação. Tá? Então aqui nós não temos o Insert, o Edit nem o Delete. Tá? Essa é uma tela somente consulta. Aqui no código-fonte dessa tela, ela recebe como construtor o controller da grid, que é o taxa depreciação grid controller. Tá? Essa classe está aqui no mesmo pacote da tela depreciação grid. Tá? Esse controller ele é definido aqui para a grid, onde são visualizadas as taxas de depreciação. E posteriormente aqui nós temos o método getGrid1, onde nós iremos retornar a grid control 1, tá? Que é essa grid aqui que nós estamos visualizando. Ok? Aqui no controller dessa grid, primeiro nós temos aqui no construtor dessa classe a instanciação de um objeto grid, tá? Que é da classe taxa depreciação grid, onde nós passamos como parâmetro este controller. Ok? Definimos aqui o nome da ação do servidor, tá? Que será executada quando este controller realizar requisições para o servidor. Então o nome dessa ação é o taxa depreciação grid action. Tá? Então aqui na pasta com.t2tirp.patrimônio.servidor nós temos aqui a classe taxa depreciação grid action. Ok? Nessa classe taxa depreciação grid action, nós temos aqui a definição do nome dessa action, tá? Que deverá ser sempre a mesma que é chamada aqui no controller. Tá? Então é através desse nome dessa requisição, né? No nome da action, que o servidor vai identificar
qual comando deve ser executado, né? Qual classe, qual action que deve ser executada. Então ele vai aqui executar o método execute command, tá? Ao executar o método execute command, o sistema vai realizar aqui uma verificação. Então a aplicação no lado do cliente vai fazer requisições, tá? Para esta classe que está no lado do servidor, e ao realizar requisições ele vai mandar aqui uma constante, tá? Ele vai verificar se é uma load, insert, update ou delete, tá? E de acordo com a requisição que for feita, né? De acordo com o parâmetro que for passado aqui, que é o parâmetro ação, o sistema aqui irá executar um método diferente, tá? Então no caso lá, quando o controller da classe, aliás da tela taxa de depreciação grid solicitar o carregamento dos dados da taxa de depreciação, nós iremos aqui realizar a requisição para o servidor. Aqui no servidor ele vai identificar que é uma ação de load, então vai executar aqui o método load, tá? Ao executar o método load, o sistema vai realizar uma consulta no banco de dados, buscando todas as taxas de depreciação que estão cadastradas no banco, ok? E retornar com esses dados para a aplicação cliente, tá? Bom, os outros métodos daqui da action, eles não retornam nada porque nós não temos a inserção, nem a alteração e também não temos a exclusão dos dados, né, das taxas de depreciação. Aqui nós temos o método double click no controller daqui da tela taxa de depreciação grid, onde quando o usuário der um duplo clique em algum registro aqui que ele esteja visualizando na grid, será instanciado um novo objeto, será instanciado aqui o objeto taxa de depreciação da classe patrimônio taxa depreciação VO, tá? Aliás, primeiramente nós iremos buscar a taxa de depreciação que o usuário selecionou aqui na grid, ok? Será buscado aqui através do parâmetro recebido por esse método, que é o persistente object, né, que é o objeto que o usuário selecionou no momento, e logo depois, aqui sim, nós iremos instanciar um novo objeto da classe taxa depreciação detalhe controller, tá? Essa classe, ela também está aqui no pacote patrimônio cliente, tá? Nós podemos visualizar aqui a taxa de depreciação detalhe controller, tá? Onde nós iremos aqui no método construtor instanciar a taxa de depreciação detalhe, tá? Que é a tela de depreciação detalhe. Essa classe também está aqui no mesmo pacote patrimônio cliente, que é aqui a taxa de depreciação detalhe, onde nós iremos visualizar os detalhes daquela taxa, tá? Que na verdade são os mesmos dados visualizados na tela de grid, que é o NCM, a vida, a taxa e a descrição do bem, ok? Aqui no código-fonte dessa tela, nós recebemos aqui como parâmetro a taxa de depreciação detalhe controller, tá? Que é a classe que nós vimos aqui anteriormente, e nós definimos aqui o form, né? O form 1, que é este form que contém esses componentes do OpenSwing, nós definimos o controller desse form, ok? Bom, aqui no construtor, aqui no controller dessa tela de detalhe, como é uma tela somente consulta, nós temos também apenas o método loadData, tá? E a ação a ser executada lá no servidor é a ação taxa de depreciação detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe taxa de depreciação detalhe action, ok? Então ao chamar aqui, ao executar aqui o método load, será realizada uma requisição para o servidor, tá? E a ação a ser executada será uma ação de load. Então aqui no servidor ele identificou, da mesma forma que nós fizemos lá na grid action, ele identificou que é uma ação de load, então vai executar aqui o método load. Ao executar o método load,
agora ele vai buscar os dados de uma determinada taxa de depreciação. Tá? Na Grid Action, ele busca todas as taxas de depreciação cadastradas. Aqui na Detalhe Action, ele busca uma taxa de depreciação específica, né? Que no caso é a taxa de depreciação que o usuário selecionou lá na grid de depreciação. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a tela taxa depreciação grid e também para a tela taxa depreciação detalhe.